Fala pessoal, tudo bem? Recebi um pedido aqui através do canal para falar um pouco sobre a anatomia da glândula da tireoide. Vamos ver se ainda dá tempo para esse colega utilizar essa aula. E se não der tempo para agora, fica pelo menos de conhecimento para ele aí também, para todo mundo. Então, vamos falar rapidamente um pouquinho sobre a anatomia da tireoide. Então, lá, a região cervical, a gente pode dividir essa região em quatro partes, tá? Então, a gente tem uma região anterior, uma região esternocleidomastoidea, uma região lateral e uma região posterior. A região anterior, que é a mais importante para a gente da aula, é onde está localizada a glândula da tireoide. Só que na região cervical também, além dessa divisão em regiões, nós podemos dividir a região cervical em trígonos, em triângulos. Então, não quer dizer que são duas coisas totalmente separadas, ou sejam duas divisões compartimentalizadas, digamos assim. Né? São realmente somente divisões anatômicas, né? Onde nós temos ali, dentro daquelas estruturas, pegando aquelas estruturas chaves, onde nós temos pontos específicos e órgãos específicos naquelas regiões. Então, nas regiões do trígono, por exemplo, nós vamos utilizar na região anterior como ponto de referência o músculo de gástrico, o osso hioide e um pedaço do músculo omohioide, assim como o esternocleidomastoide e a mandíbula. Então, aqui nessa região anterior, nós ainda podemos dividi-la em quatro trígonos. Então, nós vamos ter ali um trígono submandibular, um trígono submentual, um trígono carótico e, o mais importante para a nossa aula hoje, um trígono muscular. Então, a glândula da tireoide, ela vai se localizar nessa região do trígono muscular, onde nós encontramos basicamente os músculos infra-ioídeos, a glândula da tireoide, a cartilagem da tireoide e a traqueia. Aqui no canal a gente tem uma aula específica sobre essas regiões, os trígonos, e tem uma parte específica sobre as fáscias que recobrem o pescoço também, que para a gente também é importante. Então, essas fáscias, elas vão permitir a movimentação durante a deglutição, durante o girar o pescoço, é por isso que a gente consegue deglutir e girar o pescoço ao mesmo tempo, né? Então, a gente consegue ter esse deslizamento entre essas estruturas que estão no pescoço, que são estruturas importantes. Traqueia, esôfago, glândula da tireoide, a artéria carótida, veia jugular, o nervo vago, os músculos nessa região. Então, essas fáscias, elas são de suma importância para que possa permitir todas as movimentações dessas estruturas em harmonia. Além disso, essas fáscias, elas, durante o acesso cirúrgico, elas podem ser separadas, né? Então isso facilita também a nossa localização durante o acesso cirúrgico. A nossa não, né? Eu sou fisioterapeuta, eu não faço cirurgia dessa região, né? Mas a localização médica, e elas também vão ajudar a limitar a disseminação de alguns abscessos. Então, a depender da localização do abscesso, se tem mais ou menos ali uma ideia do caminho que esse abscesso possa ter e ali tentar identificar mais ou menos em que região ele está, em quais fáscias ele se encontra, tá? E quais problemas que ele pode trazer em relação a isso. Então, nessa região cervical, nós temos ali uma tela subcutânea, que é a tela formada pelo tecido adiposo, né, que tem ali pelo músculo do platisma, que vem a imagem, acho que logo depois disso. E depois dessa tela subcutânea, nós temos quatro lâminas faciais. Uma lâmina superficial, uma lâmina pré-traqueal, uma lâmina pré-vertebral e uma bainha carótida. Novamente, na aula específica de fáscias e trígonos do pescoço e regiões do pescoço, a gente tem falando todo sobre isso e tem falando especificamente de cada uma dessas lâminas, tá? Então, cobrindo todas essas lâminas, nós temos essa tela subcutânea, onde nós temos aqui o tecido adiposo, o músculo platisma, né, incrustado ali naquele tecido adiposo, e logo abaixo todas essas fáscias. Então, nós vamos ter ali a lâmina superficial, que vai envolver o econ e vai envolver o trapézio, a lâmina pré-traqueal, que é a lâmina mais importante para a nossa aula de hoje. Nessa lâmina pré-traqueal, a gente ainda vai ter uma parte visceral,
e uma parte muscular. A parte muscular vai envolver os músculos infra-iôideos, e a parte visceral vai envolver a glândula da tireoide, a traqueia e o esôfago. Ao lado da lâmina pré-traqueal, nós vamos ter ali a bainha carótida, envolvendo aqui a nave, né, o nervo vago, a artéria carótida interna e a jugular interna, e a lâmina pré-vertebral, que vai envolver toda a coluna vertebral e os músculos pré-vertebrais. Tá? Olha, a bainha carótida, eu acho que eu falei carótida interna, não carótida interna, não, carótida comum, tá bom? A lâmina pré-traqueal, ela, como eu falei, ela é dividida numa parte visceral e numa parte muscular. Infelizmente, eu não consegui nenhuma imagem cadavérica da parte visceral, mas aqui vai aqui uma pinçazinha da parte muscular, onde eu tenho aqui o músculo infra-iôideo e aqui a pinça, né, puxando ali um pedaço dessa lâmina. Como está no cadáver, está ali um pouco ressecado, já não tem tanto brilho e está um pouco mais aderida do que normalmente ela é. E nós chegamos então agora na especificidade dessa glândula. A glândula da tireoide, ela está localizada, né, um pouco abaixo da cartilagem da tireoide, então a gente não pode confundir glândula com a cartilagem da tireoide. A cartilagem da tireoide, ela participa do sistema respiratório, enquanto a glândula da tireoide, ela é parte funcionante do sistema endócrino, né? Então ela tem uma importância na fisiologia muito grande. Eu costumo dizer que a anatomia dela é fácil, quando a gente fala de fisiologia, a anatomia da glândula é tranquilo. É uma glândula que ela vai estar localizada ali próximo da quinta, entre a quinta e a sétima vértebra cervical. As suas partes laterais são cobertas pelos músculos infra-iôideos e ela vai estar ali ocupando o espaço mais ou menos ali do segundo, do terceiro, do quarto anel traqueal, tá? Então, o istmo da glândula da tireoide, que é essa parte central, vai estar ali entre o segundo e o quarto anel traqueal. Os lobos direito e o lobo esquerdo vão estar ali basicamente cobertos pelos músculos infra-iôideos. Na glândula da tireoide ainda é possível ver um recessozinho que fica muitas vezes, que é um lobo chamado de lobo piramidal. Então, esse lobo piramidal ali é um recessozinho ali, bucofaríngeo, que é como se fosse ali uma continuação ainda da glândula da tireoide. Além disso, a gente pode, além de ter, né, esse lobo piramidal, pode-se ter ainda uma glândula tireoide acessória. Né? Foi um excesso que ficou e ficou sem comunicação com o istmo, sem comunicação com os lobos direito ou esquerdo. Como eu falei, a glândula tireoide ela tem uma importância grande na questão endócrina, então ela vai secretar ali o hormônio T3 e o T4, que vão atuar basicamente aumentando o metabolismo. Tem uma parte ali da calcitonina que vai atuar também inibindo a reabsorção óssea. Então, do ponto de vista vascular, a glândula da tireoide ela vai ser suprida pela artéria tireoídea superior, pela artéria tireoídea inferior e pela artéria ínea. Tá? Então, a artéria tireoídea superior ela vai dar os ramos glandulares anterior e o ramo glandular posterior. A artéria tireoídea superior ela vai ser um ramo da artéria carótida externa e vai suprir basicamente essas duas regiões glandulares. Já a artéria tireoídea inferior, que é um ramo terminal do tronco tíreo cervical, ela vai também inervar, além de vascularizar a glândula da tireoide, ela vai dar os ramos que vão para as glândulas paratireoides. Tá? Então, as quatro glândulas, basicamente, as quatro glândulas paratireoides, que estão na região posterior da glândula da tireoide, elas são vascularizadas pela artéria tireoídea inferior. Além disso, nós encontramos saindo ali do arco aórtico uma outra artéria,
que é a artéria tireoídea íma. Essa é uma artéria inconstante, tá? Então, ou seja, ela não está presente em todas as pessoas, mas ela é de suma importância, principalmente quando se vai fazer uma traqueostomia, por exemplo, tá? Então, apesar de ser inconstante, durante o acesso da traqueostomia, durante é, a, a identificação, a colocação do tubo, né, traqueal, tem que se tomar cuidado com a presença dessa artéria para não gerar um sangramento ali ambulante durante o procedimento. Então, durante a dissecação para a traqueostomia, tem que se pensar que existe aquela artéria tireoide íma e tentar procurar identificar e afastá-la para evitar qualquer tipo de intercorrência. Em relação ao retorno venoso, né, toda a parte venosa vai vir por um plexo tireoídeo, chamado plexo tireoídeo ímpar. Esse plexo tireoídeo ímpar vai drenar para uma veia tireoídea inferior, que drena para a veia braquiocefálica esquerda, e depois tem ainda a veia tireoídea média e a veia tireoídea superior, que vão vir para jugular interno. Então, do ponto de vista de artéria, diferença entre artéria e veia do suprimento da glândula da tireoide, a gente tem duas artérias tireoídas, uma superior e uma inferior, e nós vamos ter três veias tireoídas, uma superior, uma média e uma inferior. Então, na verdade, essa veia aqui inferior seria um análogo ali da artéria ímã, então, que é inconstante. Essa veia não, essa veia ela persiste, ela tem basicamente todo mundo, então a gente tem essa pequena diferença entre essas, essas artérias e essas veias e esse suprimento sanguíneo da glândula da tireoide. Um outro ponto importante para de anatomia da glândula da tireoide é a presença ali do nervo laríngeo recorrente. Tá? Então, esse nervo laríngeo recorrente, depois vai dar ali o nervo laríngeo inferior, ele é importante principalmente nos acessos cirúrgicos, tá? Então, durante as cirurgias para a retirada da tireoide, a gente tem que ter essa preocupação, principalmente com a utilização dos afastadores, então tem que identificar esses nervos para que não haja uma iatrogenia, para que não haja uma lesão nervosa durante esse procedimento. Se por acaso houver uma lesão, se for uma lesão bilateral, desculpa, se for uma lesão unilateral, pode levar uma rouquidão, pode ser uma rouquidão permanente ou uma rouquidão temporária. Se for bilateral, pode levar até uma afasia. Então, ter uma preocupação, tá, em relação ao acesso cirúrgico por causa da presença ali do nervo laríngeo recorrente que vai ali para as cordas vocais. Além disso, uma lesão bilateral, além da, do problema da fala, a gente tem ali uma preocupação ainda com o funcionamento das cordas vocais, isso pode gerar também uma dificuldade respiratória ao paciente, que também pode ser permanente ou pode ser temporária. Atrás da glândula da tireoide, nós encontramos ali basicamente as quatro glândulas da paratireoide, que estão incrustadas na tireoide. Durante o acesso cirúrgico para a retirada total da tireoide, tem que ter essa preocupação também para não gerar uma hipocalcemia por causa da retirada da paratireoide. Agora, se vocês querem saber o porquê disso, procura a galera da fisiologia, que isso aqui é fisiologia pura, tá? Do ponto de vista da anatomia, que tem ali quatro glândulazinhas que estão incrustadas no lobo direito e no lobo esquerdo da tireoide, chamadas de glândula paratireoide. Em relação à drenagem linfática, tanto a drenagem linfática da tireoide quanto a drenagem linfática das paratireoides, elas vão basicamente primeiro para os linfonodos pré-laríngeos, paratraqueais e pré-traqueais, né? Então, aqui os linfonodos pré-traqueais, como o nome já diz, né? Pré na frente, para os laterais, e o pré, que estão ali um pouco mais acima, e desses linfonodos, eles partem para
os linfonodos cervicais profundos, superiores e inferiores, e dali se faz a drenagem da linfa, da glândula da tireoide e da glândula da paratireoide. Em relação à inervação, o sistema nervoso simpático, ele tem uma ação mais de vasoconstricção e o sistema nervoso parasimpático, uma ação mais de vasodilatação. Essas ações, elas são vasomotoras, mas elas não são secretomotoras, ou seja, a função da glândula lá da tireoide, ela não vai ser afetada basicamente pelo sistema nervoso, mas sim por uma ação de hormônios que vem lá principalmente de hipófise. É isso. Glândula da paratireoide, da paratireoide e da tireoide. Elas são bem simples do ponto de vista da anatomia, da fisiologia, o bicho já pega mais um bocadinho, mas é isso. O que tinha para falar basicamente dessas estruturas. Se quiser aprofundar um pouco mais, pega lá a aula que já tem dos trígonos e das fáscias do pescoço. Beleza? E como sempre, uma mensagenzinha no final. Comece da onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. O que der para fazer, faça no máximo. Isso é basicamente, geralmente o suficiente para que a gente consiga o êxito e o sucesso. Valeu, grande abraço, até a próxima.